Vamos continuar com os nossos estudos do Evangelho e ainda estamos tratando do tema Não vim destruir a lei. E continuamos deixando bem claro aos que não concordam conosco, sabendo primeiramente isto, que nenhuma profecia das Escrituras é de particular interpretação. Segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Bem, o nosso assunto, ainda dentro do tema Não vim destruir a lei, é a promessa de Jesus de que nos enviaria um outro Consolador. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João, capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. Nós vimos também que quando Jesus fala de outro Consolador, é porque já existiu um, o próprio Jesus. O Espírito é chamado de outro Paráclito. O primeiro é Jesus. O Espírito continuará a missão até agora desempenhada por Jesus no tempo de sua ausência. Por isso, já não está certo falar em ausência. Agora, alguém deve se perguntar, mas quem é esse Consolador prometido ou esse tal Paráclito? Jesus disse, orarei a meu Pai e ele vos enviará um outro Consolador. Isto indica claramente que não será ele mesmo, senão diria, e voltarei para completar o que vos ensinei. Depois ele acrescenta, a fim de que permaneça eternamente convosco e estará em vós. Isto não poderia dizer respeito a uma individualidade encarnada, pois que não pode ficar eternamente conosco e ainda menos estar em nós. Então, se o Consolador prometido não é Jesus, nem qualquer outra pessoa, já que esta não poderia ficar eternamente conosco, como prometeu Jesus, quem será? Qual a identidade deste novo Paráclito? A identidade do outro Paráclito torna-se clara nesse momento. Ele é o Espírito da Verdade, um título usado nesse ponto e em 15:26, 16:13. No esquema do quarto Evangelho, a expressão evoca imediatamente a forma contínua de falar sobre o Espírito Santo dos capítulos anteriores. Ao julgar por descrições de sua obra, o Paracleto é o Espírito da Verdade, principalmente porque ele comunica a verdade. Por vir logo depois de João 14:6, em que Jesus declara ser a verdade, o Espírito da Verdade pode, em parte, definir o Paracleto como o Espírito que dá testemunho da verdade, isto é, da verdade que Jesus é. Então, o Espírito da Verdade é o novo Paracleto, o novo Consolador prometido por Jesus. Ele anuncia, sob o nome de Consolador e de Espírito de Verdade, aquele que deverá ensinar todas as coisas e fazer recordar o que ele dissera. Portanto, seu ensinamento não estava completo. Além disso, previu que haviam de esquecer o ensinamento que dissera e que haviam de desnaturá-lo, pois o Espírito de Verdade lhes devia fazer recordar e, de acordo com Elias, restabelecer todas as coisas, quer dizer, segundo o verdadeiro pensamento de Jesus. Tudo está baseado na promessa de Jesus. Vale a pena ver o texto do Evangelho. Quando o Espírito de Verdade vier, ele vos ensinará toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas vindouras. João, capítulo 16, versículo 12. E Kardec acrescenta, se, portanto, o Espírito de Verdade tinha de vir mais tarde ensinar todas as coisas, é que o Cristo não dissera tudo. Se ele vem relembrar o que o Cristo disse, é que o que este disse foi esquecido ou mal compreendido. Porque Jesus promete um Espírito ou o Espírito de Verdade como o novo Consolador. Por que dar a um Espírito tamanha responsabilidade? Discípulos como Judas traíram Jesus. Outros seguidores de Jesus também se renderam ao poder e ao dinheiro. Outros deturparam as palavras de Jesus para alcançar realizações terrenas. O fato
é que o Evangelho foi totalmente deturpado para atender interesses humanos. Olhando por esse ângulo, fica muito claro que muitos seguiram os passos de Judas, são discípulos de Judas e não discípulos de Jesus. Então, quem poderia estar livre de perseguições, livre de prisões, livre das pressões dos poderosos? Quem poderia transmitir o Evangelho de maneira pura, assim como ele foi ensinado por Jesus? Quem teria autoridade para apontar os erros e deturpações e as falsas interpretações que existem? Por exemplo, Pedro e Paulo tiveram discussões sobre a circuncisão. Paulo achava que os novos cristãos não precisavam fazer a circuncisão. Pedro achava que sim, que os novos cristãos tinham de fazer a circuncisão. E Pedro tinha essa posição para atender aos interesses dos judeus, para agradar os judeus e evitar mais perseguições. Então, parece claro que só quem está livre da matéria, livre das necessidades do mundo, dos apegos aos bens materiais e das pressões humanas, pode falar de evangelho livremente. Então, quem já se libertou de tudo isso? Quem está livre dos compromissos deste mundo para falar somente a verdade que está nos evangelhos? E quem pode nos consolar? A passagem em que Jesus nos promete o Consolador já tem uma dica que passa despercebida para muita gente. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que eu vos tenho dito. João capítulo 14, versículos 16, 17 e 26. Aqui nós precisamos ver uma passagem do Evangelho que acontece após a ressurreição de Jesus. Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Lucas capítulo 24, versículo 39. Agora vamos voltar à passagem que vimos antes dessa. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito de verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece. Ora, o mundo não pode ver o Espírito ou um Espírito, porque, como ensinou Jesus, espíritos não têm corpo, não têm carne nem ossos, e além de não poderem ser vistos, também não podem ser presos, julgados, condenados, perseguidos, etc, etc. Então, fica claro que não podemos ver o novo Consolador, o Consolador prometido, o Espírito de verdade, porque ele não tem corpo, não tem carne nem ossos, porque ele é um Espírito. Então, nós concluímos que o Consolador prometido por Jesus é o Espírito de verdade. Mas como nós vimos ao longo desse estudo, alguns autores também chamam de Espírito Santo. Então, obrigado por assistir, dê um like, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo com a continuação do nosso estudo do Evangelho.